pra cozinha, que tem uma mesa me chamando ali, gente, bolinho de arroz, já é uma delícia, né? Imagina só se ele tiver um toque italiano, quero saber que toque é esse que ele deu no bolinho. Estou falando pela primeira vez aqui com o Hugo Lick Ueoka, é isso? Isso. Bem-vindo, tudo bem? Tudo bom? Tudo jóia, bem-vindo pela primeira vez aqui. Obrigado. Primeira de muitas, porque essa mesa tá maravilhosa, vai ter que voltar para trazer outras ideias pra gente. Tá certo, eu volto. Por que italiano? O que acontece de diferente nesse bolinho de arroz? É um bolinho de arroz, só que ele é italiano porque ele é feito com arroz de risoto. Ah, tá. Então, basicamente, você prepara um risoto e depois faz um bolinho de arroz com ele. Que bacana! E na prática, na textura, vai ter toda a diferença então, o fato da gente usar o arroz arbóreo? Vai ter, porque o nosso arroz branco, o arroz tipo 1 que a gente usa aqui no Brasil, ele não tem tanto amido. Então você precisa adicionar alguns outros ingredientes para ele dar aquela liga para você conseguir moldar. Tá. Já o bolinho de arroz de risoto, você consegue moldar ele sem adicionar ovos, por exemplo. Porque ele tem muito mais amido, então ele fica mais... vamos dizer, é errado dizer, mas empapado, assim. Tá, fica porque mais ele solta papinho. bastante. O risoto Então ele é cremoso. Vai ficar mais cremoso. Isso, o ele bolinho. fica cremoso, então na hora de você moldar, você consegue agregar ele sem utilizar nada para dar liga. Porque realmente, o bolinho de arroz tradicional, dependendo da receita, quando a gente morde, a gente percebe que ele é meio quebradiço por dentro. Nesse caso, então, ele vai ficar cremoso. Na verdade, ele vai conseguir agregar sem adicionar muito ovo. Tá. Olha aí que gostoso, gente. Diferente, né? Muito bom. Então, a gente vai passar aqui os ingredientes de como você vai fazer o bolinho de arroz, depois a gente presta atenção aí no modo de fazer, tá? Você vai usar 500 gramas de arroz para risoto, o carnaroli ou arbóreo. Isso. Esse carnaroli eu não conheço não, nunca fiz. 750 gramas de caldo de legumes ou de frango. 750 ml de água. Se você quiser ir adiantando alguma coisa, fica à vontade, tá, Hugo? Uma cebola. 100 ml de vinho branco. 100 gramas de manteiga. 100 gramas de parmesão ralado. Uma colher de chá de cúrcuma ou açafrão. Sal a gosto. 100 gramas de mussarela de búfala. Folhas de manjericão. 2 ovos para empanar. Você faz um mix aí, um blend das duas farinhas. Você pode colocar, então, para empanar, a farinha de trigo misturada com a farinha panko. Na verdade, é aquela empanação clássica em 3 etapas. Trigo, ovo, e aí a gente usa muito rosca, mas o ideal é a panko, que ela fica mais sequinha e mais crocante. Demais, né? Mas quem não conhece panko, pode usar farinha de rosca mesmo. Se você não conhece, tá aí uma excelente oportunidade de conhecer, porque uma vez que você usar a panko, você não vai querer usar outra coisa. Não vai querer usar farinha de rosca. Ela é boa demais, né? Ela fica mais seca, dá aquela crocância, o aspecto que fica ali. Fica. É aquele bolinho que você come até as migalhinhas que fica no prato depois. Eu que sou migalheira pra chuchu, adoro. Então, como é que você começou, então? Aqui não tem segredo. A gente começa refogando a cebola mesmo na panela, dá uma boa refogada nela. Aí a gente vai adicionar o arroz na sequência. E dá aquela refogadinha nele. Isso, dá uma leve mexida. A gente vai começar preparando, basicamente é um risoto, tá? Igual qualquer outro risoto. Então a gente vai refogar a cebola. O açafrão vai deixar ele amarelinho por dentro, né? Isso, adicionar o arroz. E aí, como todo risoto, um vinho branco. Já sobe um cheirinho maravilhoso, né? Pode colocar o vinho. Você colocou a cebola na manteiga para dar uma douradinha? Pode ser qualquer gordura. Manteiga, pode ser óleo, pode ser azeite. E o vinho evapora rapidinho, né? Isso. Se quiser usar óleo ou azeite, porque a manteiga vai no final, né? Na finalização do arroz de risoto. Tá. Então, se as pessoas às vezes estão preocupadas um pouco com o excesso de gordura, mas a manteiga, ela é boa. E dá sabor, né? Saboroso. Pessoal, se tiver dúvida, manda, tá? Não tem problema, não. Bom, começou a secar já o vinho, a gente já pode entrar com o caldo, tá? Aqui eu tô fazendo metade de caldo e metade de água, mas se a pessoa tiver bastante caldo sobrando, pode usar 100% de caldo. Não precisa ser metade e metade. Tá bom. O processo do risoto, a gente geralmente adiciona os líquidos aos poucos, né? Em conchas.
mas para chegar no ponto certo e não ter o risco de passar. Como aqui a gente vai fazer o bolinho e quer deixar quanto mais empapado melhor, deixar né? ele com bastante amido solto, então essa quantidade de água para essa quantidade de arroz já está correto. Tá. Então não pode colocar de uma vez. Pode colocar de uma vez e espera o arroz chegar no ponto. Tá. Então, eu sabia que ia chegar pergunta sobre o tipo de arroz. A Helena está perguntando aqui, por exemplo, será que dá certo fazer com arroz integral? Ok, só que aí não é o italiano, isso, né? Porque o italiano justamente está aqui com esse tipo exatamente. De arroz mesmo, né? Vai ser chamado, não seria um arancine, vai ser um bolinho de arroz normal. A diferença é que provavelmente pelo integral ele ser um pouco mais firme, vai precisar de um ovo ou uma mistura para dar liga na hora de moldar. Porque se ela pegar o arroz puro só e quiser moldar ele sem nada, ele não vai aglutinar. Quebra, né? Então é isso, Helena, dá para fazer, mas aí não vai ser o italiano. Se você quer fazer o italiano, que é a sugestão de hoje, tem que fazer com esse arroz arbóreo, que é um pouquinho mais caro, né? Mas também vai ter um pouquinho, dependendo da quantidade que você vai fazer, né? Nesse momento que a gente adicionou todos os líquidos, eu posso entrar com o sal. Sal, tá. E o açafrão, ou no caso a cúrcuma também. Porque o açafrão é um ingrediente que a gente sabe que é mais difícil achar também e um pouquinho mais caro. Então uma alternativa que a gente tem é usar a cúrcuma. Não imaginei que era o arroz que mudasse nessa receita. Eu achei até que a gente pudesse fazer com arroz branco, aquele que sobrou, aquele restinho da geladeira que tá lá. Interessante. A gente sempre pode fazer. Eu achei que fosse, sei lá, um tomatinho e manjericão de recheio, alguma coisa nessa linha, sabe? Achei que fosse o toque italiano que seria da receita. Me surpreendeu, gostei. A gente vai pelo nome muitas vezes, né? E vai tentando chegar à conclusão do que é. Interessante. Vamos falar um pouquinho de você, Hugo? Pode ser. Primeira vez aqui, né? Vamos te conhecer um pouquinho. Tem muita gente que entra na culinária porque gosta, né? Gosta de cozinhar e tudo mais. Eu fiquei sabendo que você entrou por necessidade. Explica direito essa história. Mais ou menos. Era um pouco de gosto, mas necessidade. Eu sou formado, na verdade, em Educação Física. Cheguei a trabalhar um tempo na minha área, só que eu acabei indo para fora para estudar, justamente na minha área, Educação Física. Então, morando lá fora, mesmo a gente formado, é difícil conseguir colocação na nossa área. Então a gente acaba pegando alguns outros serviços. E foi nessa época que eu fui num café brasserie, que também era culinária italiana, em Sydney, na Austrália. E aí eu consegui o emprego de ajudante de cozinha. Na verdade, tinha uma vaga de garçom com experiência em café. Eu tinha feito o curso de barista, só que aí chegou lá, o dono falou, não, pro salão a gente já tem muita gente. Deixa eu perguntar na cozinha, mas acho que você não vai querer. Aí quando ele perguntou na cozinha, o cara falou, tem emprego na pia aqui, de ajudante de cozinha. E era pia mesmo, lavar louça. Eu falei, não tem problema. E lá mesmo você já foi aprendendo? Eu falei, eu quero trabalhar. Legal. E aí eu entrei. Como eu já gostava de cozinhar, então, ao mesmo tempo que eu fazia o trabalho de lavar louça e lavar verduras e higienização, eu ia observando os cozinheiros e o chefe. Aí esse ambiente te cativou. E aí fui aprendendo, na verdade, como trabalhar com isso. Porque antes disso eu já cozinhava. Bacana, né, gente? Eu gosto de saber a história das pessoas que vêm aqui, principalmente porque cada um tem uma forma diferente de chegar, né? Ali no mesmo objetivo, que é trabalhar com a culinária. Muito legal, as histórias são sempre inspiradoras. Agora a gente vai deixar aí até secar? Isso, na verdade, deixaria até chegar no ponto. Quando ele chega no ponto, o arroz, ele está chegando no ponto, é hora da gente adicionar o queijo ralado, que é como se fosse também qualquer outro risoto. Tem a hora que você adiciona o queijo ralado quando o arroz está chegando no ponto. E a manteiga. A manteiga é bem importante que ela esteja bem gelada. Em pedaços menores também facilita. Porque Isso seria um risoto de açafrão? Isso. Basicamente a gente começa como um risoto de açafrão. Nossa, mas é bonito, né? Adoro risoto, gente. Isso é bom demais. Posso tirar isso aqui? Pode, isso já foi. E aí vai reduzindo. Isso, vai reduzindo até chegar no ponto. Se secar demais e achar que o arroz ainda não chegou no ponto, ou a pessoa ele quer um pouco mais mole, não quer levemente al dente, pode adicionar um pouco mais de líquido e deixar cozinhar um pouco mais. Mas deve ser interessante deixar um pouquinho al dente também no bolinho, né? Pra gente sentir uma textura. Eu gosto. Esse daqui, ele tá um pouquinho al dente, então você consegue sentir ainda o meio dele. E mesmo estando al dente, olha só, depois que esfriou, ele fica assim, já papadinho. Você já trabalhou assim com a mão? Não, nem cheguei a trabalhar. Tá, olha aqui, ó. Tá vendo?
Então, esse vai se transformar nesse. Isso. Podemos continuar, então, aqui. Por que ele tá gelado? Tem uma necessidade de trabalhar? Não, ele tá gelado mais porque a gente preparou antes isso. Cá, tá bom. E aqui no momento da finalização, o queijo e a manteiga, é muito importante que a pessoa não deixe aqui, mas fique mexendo e batendo. Quer que eu faça isso pra você? Porque é isso que vai... Não tem problema. Não? Porque é isso que vai liberar o amido do arroz. Ah, tá. E deixar ele bem cremoso. Tá. Mas aqui desse passo, se a gente quiser pular para o outro, para moldar... Podemos fazer, então. A gente tem que editar. Certo? Já trouxe esse passo adiantado, então, né, Hugo? Vou aumentar o óleo aqui para ele não estar frio na hora que a gente chegar lá. E você vai rechear com mussarela de búfala? Isso. Ai, essa mussarela, Deus, talvez... as pessoas talvez devem conhecer aquela mussarela fresca, né? Uhum. Que é aquela bola... que na hora que você corta, ela solta bastante. Esse é aquele de pedaço, né? Essa né? daqui, isso. É mussarela de búfala, mas ela parece aquela mussarela nossa normal, que a gente compra de retângulo. É, amarela, em pedaço mesmo, para fatiar. Uhum. Só que ela é bem mais branca. E folhas de manjericão. O pessoal de casa pode rechear com o que quiser, com o que tiver em casa, tá? Pode ser... Pode ser queijo prato, se tiver. Pode ser queijo prato, pode ser provolone... Pode ser com carne moída, pode ser com frango desfiado. A receita mais conhecida da Itália é o arancine siciliano, que ele vai um ragu, que é basicamente uma carne moída temperada com cenoura e salsão. Tá? Então aqui... Então como é que você faz aí a modelagem dele? Você pega um tamanho que... Isso, pega uma porção... Aí depende, se a pessoa quiser um bolinho grande, ela pode fazer grande, ou se quiser pequeno, como a gente chama, né, coquetel, bolinho bem pequeno. Enche uma mão assim. Isso, coloca bem na palma, esquece os dedos e preenche toda a sua mão, a palma da mão, tá? O pessoal que é muito grande, tiver a palma da mão grande, vai ficar muito grande. Um bolão. Aí a gente pode pegar uns 2, 3 cubinhos de queijo, colocar no centro dele, pegar umas 2, 3 folhas de manjericão e aí você... fecha ele. Imagina o sabor, gente. Delícia. Fechou? Não precisa. Essa mistura aqui não tem nada, além do que a gente colocou na panela, tá? Então é só arroz. Incluir o ovo, como não você precisa falou. colocar ovo para dar liga, porque ó, só de apertar ele já deu liga. Perfeito. Tá? Maravilha. Faz mais um pro pessoal ver. Se quiser deixar redondinho ou outros formatos. Ali o que a gente já tá frito, ele é um formato um pouquinho mais comprido. Por quê? Você fez aquele formato de mussarela stick, né, que o pessoal tem. Aquele lá não, aquele lá é um outro aperitivo que a gente tem lá no restaurante. Aquele é outro, tá? Achei que são fosse um bolinho, outro. É o palito de queijo? Palito de queijo, provolone. Isso é bom demais, gente. Como lá no restaurante a gente tem um outro bolinho, que é o bolinho de rabada, e para diferenciar a gente faz um formato diferente para não ter confusão. Nossa, porque vamos marcar, diretora? A diretora já mandou um aqui, ó, vamos marcar para você vir ensinar também? Gostei, hein? Bolinho de rabada deve ser bom demais. Eu volto aqui para ensinar e convido também o pessoal a ir lá no restaurante para experimentar. Fica onde? Fica na Vila São Francisco, na rua Cândido Mota Filho, número 660. Vila São Francisco? Isso. Ele é sentido Osasco ali. No finalzinho ali da... É uma travessa da Corifeu ali. Sei, sei. Região do Butantã. Perto de mim até. Então, formatinho dele. Esses dois pratos aqui estão para as farinhas, né? Isso, eu vou fazer a empanada aí. Pode pôr? Pode. Põe tudo já de uma vez? Pode pôr. O ovo eu vou deixar ali mesmo. Tá. Gente, que delícia! É aquele bolinho que deixa qualquer segunda-feira feliz, né? E o ovo aqui. Tem que dar uma batidinha? Vou dar uma batidinha. Quer que eu faça isso? Por favor. Pra ajudar. Aliás, adoro. Ficar só olhando não tá com nada, né? Tem gente que costuma colocar leite. Sim, na verdade você pode colocar leite ou pode colocar água. E se para deixar ele fazer render um pouco mais, né? Você aumentar o ovo e deixar ele um pouco mais líquido para não ficar tão grosso a parte da empanada. Sim, demais, né? Tá bom assim? Bate mais. Tá bom, tá bom. Eu vou fazer uns 4 aqui. E a gente empana e já frita para vocês provarem. Olha aqui uns comentários bacanas. Ó, o Alisson tá dizendo que colocou calabresa desfiada, ficou sensacional. Sim. Deve ficar bom mesmo, hein? A Zilda tá querendo saber o rendimento. Nesse tamanho que você fez, quantos bolinhos rendem, hein? Agora me pegou. Para essa quantidade de 500 gramas, vai render, acho que por volta de uns 30 unidades. Bastante. Para 500 gramas de arroz. Se a pessoa quiser fazer pequenininho, aperitivo, aí vai render com certeza muito mais, ainda. Né? Só é mais difícil de fechar, né? Quanto menorzinho a gente aí não dá para fizer. fazer recheado, seria só o bolinho mesmo. Então a empanada agora, acho que todo mundo de casa que gosta de cozinhar já conhece. Primeiro na farinha,
Eu vou colocar todos aqui. Na cozinha a gente faz em processo, né? A gente não faz um por um. É a farinha panko sim, viu, linda? Primeira de trigo. Debbie tá perguntando. Mas onde eu acho essa farinha panko? Olha, tem um mercado que eu frequento que sempre tem, mas não são todos, né? Não são todos. Fica na parte de produtos japoneses. Tenta encontrar um mercado que tenha essa parte de produtos japoneses que vai ter lá. Isso. Né? Aí passa no ovo, então é trigo, ovo, panko. Tá. E o autocorretor que deu uma bagunçada na mensagem dela, colocou farinha Pablo. Gente, eu adoro o autocorretor, não é maravilhoso? Eu entendo que... Não posso falar isso, Paulão. A farinha panko virou farinha Pablo. Adoro, gente, muito bom. Quem nunca foi pego no autocorretor, né? Sempre, né? Sempre. Aliás, ele cria cada situação... Algumas constrangedoras, outras muito engraçadas, né? Acho que para quem consegue escrever rápido, digitar, é pior, né? Porque geralmente a gente está lá com os dedinhos rápido e... Quando vê, já apertou o verdinho, a mensagem já foi. Aí de duas uma, ou você morre de rir depois, ou você morre de vergonha. Exatamente. A maioria das vezes a gente morre de vergonha, né? Morre de vergonha. A parte do ovo é interessante você deixar um tempo ele mergulhado para o ovo, a umidade chegar a pegar na farinha. Porque se você deixar pouco, ó, quando você tira... Ainda tem uns pontos de farinha que não pegaram a umidade ainda. Entendi. O Alisson quer saber por que fica amarelinho por dentro. Porque ele colocou no risoto o açafrão ou a cúrcuma, isso, né? Exatamente. No fim das contas, ele fez um risoto de açafrão, ou de cúrcuma, né? E transformou em bolinho. Maravilhoso. Se não tiver também o açafrão cúrcuma e a pessoa quiser dar uma cor, pode usar um coloral também, né? Ah, é? Vai ficar vermelhinho. Vai ficar um pouco avermelhado. É. Delícia. Bom, agora você vai fritar, né? Isso, agora só isso tá que falta para fritar. Isso. Tá bom. Então, enquanto você coloca no óleo, aí o óleo tem que estar bem quente. Bem quente. Tá. Geralmente temperatura 180 graus para fritura. E é só para dourar, porque o conteúdo tá cozido, precisa derreter mas o precisa derreter o queijo. É. Caso você frite, faça muito grande, frite e não derreta o queijo, você pode botar num forno. Ah, tá. Complementa depois. Isso, forno a 200 graus, só para finalizar ele derreter. Para não deixar muito tempo na fritura, senão acaba encharcando muito, né? Exatamente. Tá bom, então. O cheirinho tá me chamando. Deixa eu ver se tá chamando ele também. E aí, Gabi? Ah. Porque ele não me decepciona. Partiu. Eu tenho uma ordem de degustar apenas. Nossa, bom prazer, chefe. Olha isso, gente. Jesus amado. Minha mãe mandou, eu bato em todos. Bom, agora a degustação. Nossa, que delícia. Eu trouxe aqui um chutney de tomate, que é para acompanhar o bolinho. Ai, que gostoso. Como que você fez esse chutney? A gente faz o tomate pelado primeiro, né? Tira a pele dele, aí corta em cubinho, coloca bastante erva, tomilho, semente de mostarda. Um pequeno ainda? Ai, você viu que eu sou bem exagerada, né? E eu quero um pouquinho desse chutney também, que eu adoro tudo. Colocou um molhinho pra mim. Eu também. Deixa eu cortar. Bom, deixa eu fazer aqui no garfo mesmo, pra o pessoal em casa ver. Ai, que cremoso. Olha, aí a gente corta e enxerga ele ali, ó. Tá vendo, ó? Aqui do lado, o manjericão, queijinho. Ai, gente. Como isso é maravilhoso, hein, Gabi? Vamos ver? Ele me recomendou pegar o maior, que tá mais quentinho. Então eu vou pegar. Peraí, então. O maiorzinho. É que eu ia colocar 2 pra você. Tá ótimo. Vamos lá? Mas tem que tá... Vou te esperar. Dissolvendo. 2, 3 e... Isso é um crime, gente. Tá muito bom. Tá muito bom. Aí, como eu falei, se colocar ele no forno, delícia. alguns minutinhos, a mozzarella vai derreter e aí quando vocês cortarem vai fazer aquele puxa. Que é uma delícia. Meu Deus. E o chutney tá maravilhoso também. Eu vou provar ele agora. Tá muito bom. Olha, muito incrível. Maravilhoso. E o legal é que a gente consegue fazer um bolinho sem nada de farinha, né? Se muita gente vai fazer bolinho de arroz, coloca bastante farinha, a gente consegue sentir aquele gostinho da farinha. Isso, na verdade não tem, é só o arroz mesmo. E a farinha para empanar. Se não quiser a farinha de trigo, pode usar a farinha de arroz aí para empanar, em vez de usar o trigo.
E a de rosca, pode ser também? Sim, no lugar da panko. Mas naquela parte da farinha de trigo que vai antes do ovo, pode ser uma farinha de arroz. Uma farinha tem que ser fininha nesse caso, né? Gente, tá muito maravilhoso. Nossa, que chutney bom, né? Traz um adocicado assim na medida, gostoso demais. Achei incrível. Enquanto a gente come mais, Hugo, fala pra gente de novo lá do restaurante, onde tá. Fica à vontade pra dar o recado, telefone, rede social, o que você quiser. Bom, o endereço lá, a gente tem esses salgados da Vitória Artesanal, a gente faz massas lá, tudo feito lá, com ingredientes selecionados de qualidade. Então, por exemplo, todas as massas, recheadas ou não, espaguete fettuccine, são feitos lá. Os aperitivos também a gente faz lá, a gente tem o arancine, tem um bolinho de rabada que está ali na mesa, tem os palitos de formaggio, que na verdade é o queijo provolone, e a rabada não é uma rabada comum, é uma rabada feita com gado wagyu. Nossa! Né? Então já tem uma diferencial aí na mais qualidade. Refinado, né, meu bem? É o tipo de gado, é aquele gado que consegue ter um marmoreio na carne, uma gordura entre as fibras. Então a carne dele é muito mais macia, mais suculenta. Então a gente usa a rabada dessa raça de gado para fazer o bolinho nosso. E da Vitória agora chegando no fim de ano também, a gente está fazendo encomendas, se o pessoal quiser encomendar kits para o fim de ano, tudo. A gente está definindo esse cardápio já, mas logo mais vai estar disponível aí no Instagram ou no site do restaurante. Qual é o Instagram? O Instagram do restaurante. Eu não tenho só o telefone. Só tem telefone? 3718 0420. Qual que é o Instagram? Hã? O comecinho, perdi. Da Vitória, Comer e Beber. Da Vitória, Comer e Beber. 37180420. Muito bom. Né? Olha, muito, muito bom, Hugo. Obrigada. Olha, eu quero saber desse bolinho de rabada aí, hein? Vamos marcar pra você voltar logo, tá? Prazer, Hugo. Prazer. Ô, Gabi, obrigado a vocês. Aquele refil pra nossa mesinha, daqui a pouco a gente conversa mais, tá bom? Aqui.